a tempo. Vai dar tudo certo. Sejam bem-vindos ao segundo dia da 7ª Semana da Engenharia Elétrica da Universidade Veiga de Almeida. Meu nome é Helena Luísa Leitão, mediadora nesta segunda roda de conversa do evento. Estou no 10º período da Engenharia Elétrica e faço parte dos membros fundadores do I3E da UVA. Atualmente, estou presidente no grupo de afinidades UI-UVA, Mulheres na Engenharia. Atuo no setor elétrico há 15 anos, trabalhando em Furnas, tenho experiência na operação do SIM, Sistema Interligado Nacional, 2005 a 2015, e estou atualmente na comercialização de energia, há 5 anos. Para saber mais sobre o ramo estudantil I3E na UVA, que está organizando e coordenando esta Semana de Engenharia Elétrica, e saber mais sobre os nossos grupos de trabalho, o PES e o UI, o PES é um capítulo, o Power and Energy Society, e o UI, em português, é Mulheres na Engenharia, é um grupo de afinidade do I3E. Entre em contato conosco pelas redes sociais. A gente vai estar colocando aqui no chat o endereço o Linktree dos dois, na verdade, dos três, do ramo, do PES e do UI. Aí é só vocês procurarem ali que vocês conseguem mais informações. Tá? E não esquecer que em outubro a gente vai iniciar uma chamada de novos membros voluntários. Vocês fiquem ligados nas redes sociais que a gente conta com a ajuda de vocês. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês ligados no YouTube. Eu tenho certeza que vai ser mais um grande evento de alto nível. Colabore com perguntas no chat do YouTube. E não esqueça de observar 2 coisas: o resultado do sorteio e o formulário para publicação do seu certificado de participação. A gente também está colocando um formulário para avaliação. Avalie a gente lá. Para essa roda de conversa, operação e comercialização da energia nuclear, contamos com a participação de 3 profissionais renomados no Brasil. André Osório, diretor do Departamento de Informações e Estudos Energéticos, SPE, no Ministério de Minas e Energia. Eduardo Filho, engenheiro-chefe da Assessoria de Comercialização na Eletronuclear. E Rita Figueiredo, minha querida orientadora de monografia na Veiga, ex-engenheira na Eletronuclear. Falo em nome da Veiga de Almeida e dos organizadores voluntários do I3E UVA, me incluindo. Estamos muito gratos por vocês terem aceitado o convite. Nossa dinâmica será a seguinte: nessa roda de conversa, os palestrantes vão trazer panoramas sobre o papel da energia nuclear na atual matriz energética brasileira em forma de apresentações. Tá? Depois seguiremos com perguntas e considerações finais, combinando aqui um encerramento pontual a 8h05, porque a gente perdeu 5 minutos para a preparação da próxima palestra. As perguntas que a gente não conseguir tratar aqui no chat, na hora do evento, a gente vai tentar endereçar para vocês com a resposta possível. E, bem, a gente combinou de começarmos as palestras e cada um se apresentar conforme começar a sua palestra. A primeira palestra vai ser da Rita, então eu vou preparar a palestra aqui, enquanto isso ela já pode se apresentando. Obrigada, gente. Tá certo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao pessoal aí da Semana da Engenharia por ter convidado a gente, ter feito esse convite. É um prazer enorme fazer essa apresentação aqui para vocês, participar desse evento que eu tô admirada, estou super feliz, um evento com a grandiosidade que está se tomando em função da pandemia, né? Porque se não fosse a pandemia, você não teria tantos participantes acompanhando o evento. Então, com o advento de ser tudo virtual, possibilitou essa palestra, essa apresentação, essa Semana da Engenharia, com todos esses eventos, de maneira tão bonita e tão bem preparado, e que eu gostaria muito de elogiar a participação de todos vocês, porque está um trabalho realmente digno de profissionais para o evento que está sendo. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho, porque nem todo mundo me conhece. Meu nome é Rita de Cássia Azevedo de Figueiredo. Eu comecei trabalhando no setor elétrico em Furnas em 1985,
Trabalhei em Furnas durante 13 anos. Depois, quando foi criada a eletronuclear, fui transferida para a eletronuclear, porque eu trabalhava na diretoria nuclear de Furnas. Fui transferida para a eletronuclear. Trabalhei na eletronuclear até 2018. Fui para a eletronuclear e em Furnas também. Eu entrei em Furnas, Angra 1 tinha iniciado a operação dela. Então, eu trabalhei com Angra 1 durante a parte de operação de Angra 1, ela já tinha começado a operação, trabalhei no departamento técnico, né, com parte de projeto, modificação de projeto em Angra 1. Depois, quando foi construída a Angra 2, eu trabalhei na montagem, no comissionamento, nos testes de comissionamento de Angra 2, e depois saí, fui trabalhar também em Angra 3, no gerenciamento do projeto para a construção de Angra 3. Enquanto trabalhava em Angra 3 também, fui coordenadora responsável pelo gerenciamento do depósito de rejeitos, gerenciamento de rejeitos da central, da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. E, por último, no último ano, nos últimos 2 anos que eu estava trabalhando na eletronuclear, eu trabalhei na assessoria de comercialização, junto com o Eduardo e tal, e trabalhei até 2018. Em 2018, eu me aposentei e agora só dou aula na Veiga, na qual eu dou aula na Veiga desde 1986. Então, eu acho que eu fiz a minha apresentação nos 3 minutos que a Helena pediu que eu fizesse, tá bom? Obrigada. Vocês estão conseguindo ver? A apresentação? Isso. Eu estou. Está vendo? Está bem? Está direitinho? Mas ela está aparecendo eu vou voltar com ela. Com a tela do seu computador. Tá ótimo. Agora está aparecendo ela? Ainda não. Me avisa quando ela estiver ótima para você. Tá ótima para mim. Tá ótimo. Então tá bom. Tá ótimo. Então podemos. Bom, eu decidi fazer a apresentação da parte introdutória da parte das usinas nucleares e o setor energético e elétrico brasileiro, como uma parte introdutória realmente, para poder dar o gancho para depois o Eduardo apresentar a parte de comercialização e o André fazer a parte lá de todo o sistema e as perspectivas futuras para o setor nuclear. Pode passar, Helena. Achei importante colocar esse slide, falar um pouquinho sobre a matriz energética e a matriz elétrica, porque, na verdade, as pessoas confundem. Nem todo mundo que está assistindo essa apresentação é engenheiro ou está no 10º período de engenharia. Então, eu achei importante colocar isso até para pontuar bastante que existe uma diferença entre o que é matriz energética, tanto a brasileira quanto a mundial, e a matriz elétrica. A matriz energética, quando a gente fala de matriz energética, a gente tem que ter em mente o seguinte: é a matriz que representa um conjunto de fontes de energia primária, mas um conjunto total, que fala de todas as fontes de energia primária. Qualquer fonte que você realiza trabalho com ela. Quer dizer, um combustível que eu precise para movimentar um meio de transporte faz parte da matriz energética. Então, a matriz energética, eu estou falando de todas as fontes primárias de energia que você consegue realizar algum trabalho, consegue retirar alguma energia daquela fonte primária. Já a matriz elétrica, ela, na verdade, é uma matriz que apresenta fontes primárias de energia também, mas especificamente para gerar energia elétrica. Então, eu poderia dizer o seguinte: a matriz elétrica, na verdade, é um conjunto da matriz energética.
As matrizes são diferentes, sendo que uma, na verdade, está dentro da outra. Porque quando eu falo de matriz elétrica, eu falo só especificamente de geração de energia elétrica. Já a matriz energética, não. Eu estou falando de qualquer fonte disponível para suprir uma energia necessária no seu dia a dia. Acender um fogão a gás, você está usando o gás natural para poder cozinhar. E isso faz parte da sua matriz energética, não da sua matriz elétrica, tá? Então, que fiquem bem claros. E aí, nos próximos slides, nós vamos mostrar a diferença das duas matrizes, tanto a energética quanto a elétrica, no cenário mundial e no cenário brasileiro, tá? Bom, com relação às fontes renováveis e fontes não renováveis, também fica claro, não é nada absurdo que eu vou colocar aqui. O que é uma fonte renovável? Fonte renovável é aquela toda fonte de energia que vem de recursos naturais, reabastecidos, que são produzidos pela natureza, então, ou que podem se regenerar. Então, quando eu falo da água, a água é uma fonte renovável, o vento é uma fonte renovável. E o que são as fontes não renováveis? Fontes renováveis, normalmente, são os combustíveis fósseis, quer dizer, o petróleo, o gás, o carvão. E, nessa hora, você entra o urânio. Aí eu vou falar, o urânio também é considerado uma fonte não renovável. Só que o urânio e a fonte considerada para as usinas nucleares, ela entra com a vantagem diferente das outras fontes não renováveis, porque as outras fontes não renováveis normalmente são as térmicas, né? As fontes combustíveis térmicos. O urânio, ele entra com a vantagem de não produzir gases para o efeito estufa. Então, tem uma vantagem excelente no combustível de uma fonte não renovável, que é o urânio, em ele não produzir gás do efeito estufa, diferente dos outros combustíveis térmicos, como o petróleo, o gás natural, o carvão, que todos eles fazem parte de fontes não renováveis, fazem parte das usinas térmicas que são utilizadas na nossa geração de energia elétrica, mas que esses produzem gases para o efeito estufa. E, ambientalmente falando, o mundo atualmente está querendo diminuir a produção de gases do efeito estufa. Então, está se priorizando a utilização de fontes renováveis ao invés de fontes não renováveis para a produção de energia elétrica. Tá bom? Pode passar o próximo slide, Helena. Obrigada. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar as duas matrizes energéticas. A primeira matriz, que é a mundial, e depois nós vamos mostrar a matriz energética brasileira. Lembrando, quando eu estou falando de matriz energética, eu estou falando da matriz completa, com todas as fontes de energia primária. Eu aqui não estou falando ainda da matriz elétrica, tá? Pode passar. Então, a gente tem aqui a matriz energética mundial, tá? Essa informação foi pega da EPE do ano passado, né? E aí, o que a gente tem aqui? A gente verifica que a matriz energética mundial ela é prioritariamente composta com elementos não renováveis. Você verifica aí, tem carvão, petróleo e derivados, gás natural, toda essa parte, isso é não renovável. Esse outros ali, que corresponde a 1,6%, eu estou falando na matriz energética mundial. Esse outros ali, 1,6%, sabe o que está incluído ali? Solar e eólica. Então, você verifica o seguinte,
Na matriz energética mundial, prioritariamente, se usa elementos ou combustível não renovável, tá? Diferente da nossa matriz elétrica, matriz energética brasileira, que a gente vai ver no próximo slide. Aí está a matriz energética brasileira. Reparem que a gente está falando de matriz energética brasileira. Olha só, eu tenho uma grande utilização na matriz energética, grande não, eu tenho uma utilização de 12% de hidráulica. Eu tenho uma utilização aqui, deixa eu tentar ler, nuclear um e pouco, e também outras não renováveis, também pequenas, 0,6%. Na matriz energética, você não tem muita participação da solar e da eólica. Ela entra ali também como não renovável. Desculpa, não, renovável. Ali, lixia e outras renováveis, 5,9%. Então, esse não renovável ali é pequeno. Mas na matriz energética brasileira, a minha participação hidráulica e das renováveis ainda assim é pequeno. Mas, se compararmos as duas matrizes, a mundial com a brasileira, a gente vai ver que, ainda assim, continuamos usando muito mais os combustíveis ou as fontes primárias renováveis do que as não renováveis. Está num gráfico no próximo slide, por favor. Olha só, eu estou falando aqui, esse gráfico representa a matriz energética. Olha a matriz energética mundial. Olha o que ela usa de renováveis, 14%. Ela tem 86% de não renováveis. Diferentemente da nossa matriz. A nossa matriz, matriz energética, ela tem 43% de renovável e 56%, a gente tem quase 50% de utilização de não renovável e renovável. Agora, quando a gente passa para a matriz elétrica, a nossa matriz elétrica é completamente diferente da matriz elétrica mundial. Porque aí, nessa hora, a gente realmente não... acho que não tem outro país que utilize tanto energia renovável quanto o Brasil. O Brasil é pioneiro nessa situação, porque realmente as fontes renováveis são muito mais utilizáveis do que as não renováveis, né? Vamos ver agora a matriz elétrica mundial. Pode passar, Helena. Agora a gente está... Só voltando a lembrar, né? Nós estamos falando de matriz elétrica. Então, toda a fonte que eu estou considerando aqui é única e exclusivamente para geração de energia elétrica, tá? Então, quando eu falo mundialmente, eu tenho a utilização de muitos combustíveis fósseis. Eu continuo tendo uma utilização muito grande do carvão, do gás natural, da nuclear e de petróleo. Reparem que, mundialmente, solar, eólica, geotérmica e biomassa, e a própria hidráulica, deve corresponder a uns 20% do valor total na matriz elétrica, tá? Agora, vai ter um gráficozinho depois que a gente vai fazer a comparação das duas, mas coloca a nossa agora. Bom, todo mundo sabe que o nosso sistema é basicamente hidrotérmico, mas é basicamente hidráulico, né? Então, nós temos uma utilização de energia hidráulica de 65%. Nós temos a utilização das usinas nucleares em 2%, nós temos utilização de biomassa. Está aumentando muito agora a geração eólica no Nordeste, então nós temos um aumento grande de energia eólica. E quando a gente olha para a nossa matriz elétrica, a gente tem que ficar muito orgulhoso do que a gente vê, porque a gente utiliza
as fontes que foram oferecidas para o país da melhor maneira possível, porque nós temos realmente a gente tem que agradecer a Deus, porque é perfeito por natureza mesmo, porque tudo aqui, se você pensar numa usina solar, você tem grande capacidade energética para a usina solar. Se você pensar em usina eólica, você tem grande capacidade de ventos para usinas eólicas. Hidráulica, a gente não precisa nem falar, porque a gente já tem uma quantidade absurda de usina hidrelétrica. Nuclear, nós somos o quinto produtor mundial. A gente tem uma capacidade absurda no nosso solo de urânio. Então, não podemos reclamar, né? Papai do Céu foi muito generoso com o Brasil e nos forneceu muita fonte renovável e que pode ser utilizada para geração de energia elétrica, né? No próximo slide, a gente vê, agora sim, a comparação da energia elétrica no mundo e no Brasil. Reparem, 82% da energia utilizada, das fontes de energia utilizadas para geração elétrica, 82% são renováveis. E aqui ainda entra ali nos 18%, ainda está entrando a nuclear, o urânio, que o urânio é considerado como não renovável, mas não gera gases pelo efeito estufa. Então, ainda temos a vantagem de ter na não renovável a utilização do urânio. A participação é pequena, mas está lá, a gente não pode deixar de lembrar disso, tá? Então, eu acho que... Passa mais um slide, Helena, por favor. Eu acho que era a primeira introdução assim na parte energética e da matriz elétrica para a gente se situar aonde que a nuclear entra nessa história aí, entendeu? Então, ela entra como uma usina com um combustível não renovável, mas que não produz gases para o efeito estufa, que ambientalmente é considerado uma energia limpa. Isso fique bem claro. Embora seja nuclear, ela é limpa, tá? Pode passar, Helena. Aqui é uma representação de uma usina nuclear. As nossas usinas são desse tipo. Nós temos as duas usinas, Angra 1 e Angra 2. As duas são PWR. Elas são um pouquinho diferentes, porque Angra 1 é da Westinghouse, Angra 2 é da antiga KWU Siemens, né? Uma é alemã, outra é com tecnologia americana, mas o processo é exatamente o mesmo, né? As usinas nucleares, elas são assim, elas têm 3 circuitos. O circuito primário é esse que a gente vê em amarelo, é onde eu tenho os elementos combustíveis, feito com urânio, e ocorre a fissão nuclear e ele esquenta essa água pressurizada, né? Ele esquenta essa água nesse circuito em amarelo. Nesse circuito em amarelo, vocês podem verificar que passam os dutos dentro do gerador de vapor. Esse circuito amarelo é o circuito fechado, é o circuito primário, é onde eu tenho parte radioativa, eu tenho pressurizador para manter a pressão desse líquido constante e tal. Então, e eu passo os dutos desse líquido muito aquecido pelo gerador de vapor. Ao contato com essa água azul clara aqui no gerador de vapor, eu crio, o próprio nome está dizendo, eu crio vapor que vai rodar a minha turbina e vai fazer gerar a energia elétrica. O vapor que roda a turbina, ele é direcionado para o condensador, onde eu tenho o outro circuito, que é o sistema de água de refrigeração. O sistema ele é aberto, ele é ligado diretamente ao mar,
Então, eu resfrio esse vapor, que volta a se tornar líquido, eu coloco esse líquido, essa água, dentro do tanque de água de alimentação, e ela volta para o gerador de vapor, e assim se fecha um outro ciclo. Então, são, na verdade, 3 circuitos: o circuito primário, o circuito secundário e o circuito de água de refrigeração. Pode passar. Aqui, só lembrando o circuito do sistema de água de refrigeração, a água de refrigeração para a operação da usina nuclear de Angra 2 é retirada da enseada de Itaorna e, após o seu uso, é conduzida de volta ao mar na enseada de Piraquara de Fora, via um túnel escavado na rocha. Tudo isso, gente, com um controle de temperatura para que não afete a fauna. Isso tem que ficar bem claro. A gente pega a água do mar, volta com ela para o mar, mas na mesma temperatura que ela teve a entrada da água, a saída da água é na mesma temperatura, de modo a que não tenha nenhum impacto com a fauna marítima que fica ali em torno da usina. Tudo isso, por ser uma usina nuclear, tudo você tem que seguir padrões, normatização, e tudo é acompanhado pelo IBAMA, pela CNEM, IBAMA na parte ambiental e pela CNEM na parte nuclear, sem contar para o Ministério Público e todos os outros órgãos que você tem que prestar conta, vamos dizer assim. Pode passar, Helena. Aqui eu resolvi falar um pouquinho, né, uma semana de engenharia elétrica, eu resolvi falar um pouquinho do sistema elétrico da usina, né? Na verdade, as usinas, né, Angra 1 e Angra 2, elas são ligadas, elas têm ligações com a rede de transmissão na parte de 500, na parte do 138, e tem um sistema elétrico auxiliar ligado ao diesel. Então, você tem sempre redundâncias no seu sistema elétrico, tá? No caso de perda de um dos sistemas, o outro entra, de modo a que você possa desligar ou manter a usina em segurança. Pode passar, Helena. Aqui tem um leaflet em que mostra justamente isso, né? Em função de normas nucleares de segurança, você tem que ter os 3 circuitos ali. Então, você tem a conexão externa principal, que é em 500 kV, a conexão externa adicional, que é em 138, e tem a conexão externa de emergência, que são os diesels, que tem que estar lá, pronto para qualquer caso de emergência, você ter todos os circuitos de emergência ligados, inclusive ao diesel, para poder fazer o desligamento seguro da usina. Pode passar. Aqui eu achei interessante colocar isso também, o acesso da central nuclear ao SIM, ele é feito pelo 500 através das 3 subestações, Cachoeira Paulista, Angra Cachoeira Paulista, Angra Zona Oeste e Angra Nova Iguaçu. Então, aqui tem a parte da eletronuclear, aqui embaixo, marcado em verde, em que mostra Angra 1 e Angra 2, e ali já a parte do SIM, tá? Pode passar. Aqui tem uma futura ampliação, já se pensando futuramente, caso Angra 3 quando o Angra 3 estiver pronto e tal, a gente vai ter que pensar no acesso a Angra 3, então já tem pensado a futura ampliação na subestação de 500 kV, que é de Furnas, por sinal. Então, já se pensa ali no acesso e já tem o projetinho pronto para a conexão de Angra 3 futuramente. Pode passar, Helena. Bom, particularidades da geração termonuclear. É uma tecnologia que requer realmente muita segurança. Então, tudo que se pensa com relação à usina nuclear, sempre se pensa também com relação à segurança das pessoas no entorno,
sempre a segurança é um compromisso, sempre foi um compromisso de política de gestão integrada da eletronuclear. Ela é prioritária, sempre se pensou na segurança e ela precede qualquer aspecto com relação à produtividade, economia, e ela não deve nunca ser comprometida por qualquer razão. Esse sempre foi meu Deus, não é desafio, uma meta da empresa, não é meta, não, é obrigada, André, é a missão da empresa, preservar, obrigada mesmo, é a missão da empresa preservar a segurança tanto do indivíduo quanto do meio ambiente, acima de qualquer coisa, de qualquer aspecto, tá? Então, eu achei interessante colocar essas particularidades da geração termonuclear, que é, na parte de gestão, é a cultura de segurança, em todos os aspectos, segurança de projeto, segurança do indivíduo, generalizado. Inspeções internacionais, que sempre eu falo somos, porque eu fico ainda com aquele negócio que eu ainda estou na eletronuclear, mas não estou mais. Mas sempre a eletronuclear é submetida a inspeções internacionais, conceito de defesa em profundidade, sempre aquele conceito de você ter sempre uma defesa em cima da outra, é o aspecto da defesa em profundidade. Requisitos especiais de garantia da qualidade, porque você está trabalhando com uma fonte de energia supostamente dita perigosa, mas para quem trabalha com isso, quem trabalhou, sabe que não tem. Você tem tantos critérios de segurança que você acaba não achando que seja tão perigoso, entendeu? Você já se acostuma com aquilo, mas se acostuma não estou falando que com isso você não priorize a segurança, muito pelo contrário, aquilo ali já está meio que no sangue, você já faz as coisas considerando sempre os aspectos de segurança, né? Tem um plano de emergência que a eletronuclear tem que trabalhar no plano de emergência, simulando qualquer evento, como é que você vai avisar o entorno da usina, como é que você vai avisar as pessoas e tal. Meio ambiente, aquilo que eu falei, você faz o tempo inteiro monitoração e controle da radiação, um rigoroso programa de monitoração ambiental, gestão de rejeitos radioativos, você trabalha o tempo inteiro com essa gestão dos rejeitos também, e não tem quase nenhuma emissão de gases poluentes ou CO2, né? Estou quase terminando, Helena. Pode passar. Bom, recursos humanos, formação de pessoal licenciado, requerido treinamento em simulador, a eletronuclear tem um simulador onde ela recebe treinandos do mundo inteiro, ela treina, inclusive, operadores para outras usinas em outros países e tem segurança física própria da eletronuclear, tá? Porque é uma usina que requer uma segurança um pouco especial, né? Projeto, o licenciamento nuclear da instalação, que eu falei que a gente tem sempre que responder a CNEM, com relação ao licenciamento nuclear da instalação, a geração de calor por fissão nuclear, que quando eu estava explicando lá como é que era o funcionamento, é através da fissão nuclear que você aquece a água, requisitos especiais dos prédios contra eventos externos, exatamente, alguns prédios da usina, eles, inclusive, eles são sísmicos, eles para não ter qualquer problema com relação a abalo sísmico. Aí vocês vão falar, mas no Brasil a gente não tem abalo sísmico. Sim, mas a gente tem que seguir as normas para uma usina nuclear. Embora no Brasil você não tenha abalos sísmicos, você tem que seguir, porque o projeto de uma usina nuclear requer que tenha sismicidade em alguns prédios. E você tem que também preparar esses prédios, eles têm que ter requisitos
para, no caso de alguma colisão com avião, eles estarem preparados para não ter qualquer problema, né? E sistemas de segurança redundantes para poder ter um desligamento com total segurança, para que você não tenha problema nenhum no desligamento da usina. Agora, eu acho que é o último slide. Coloca aí para mim, Helena, o próximo. Econômica, bom, volta um. Isso, e econômica, quer dizer, é uma energia cara, é uma geração de energia cara, ele tem um volume grande em função de todos esses aspectos, todos esses requisitos de segurança, ele tem um custo grande para instalação, embora o combustível, depois que você vê toda essa instalação, para a geração que você precisa, o combustível acaba se tornando baixo, porque você precisa de pouco urânio para gerar a quantidade de energia suficiente para as usinas nucleares, né? E também econômico, porque como a gente preza a segurança, você também tem que colocar o valor do descomissionamento na consideração quando você está vendendo o seu quilowatt-hora. O fundo de descomissionamento ele também tem que ser considerado, tá? Agora, pode passar, Helena, uma propagandazinha da usina. Em 2014, as usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 produziram 2.030 megawatts médios de energia firme, agregando maior segurança e confiabilidade ao sistema interligado nacional. Essa é uma informação que na verdade, não foi da eletronuclear, mas foi passada para a eletronuclear, porque em 2014 as usinas nucleares tiveram grande participação no sistema interligado nacional. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. Obrigada, gente. Valeu. Se alguém tiver alguma dúvida, puder falar, tudo certo. Valeu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar as dúvidas para o finalzinho. Tá ótimo. Agora, deixa eu interromper aqui e voltar, enquanto eu ajeito para a apresentação do Eduardo. Eu só queria... Deixa eu dar aqui. Pronto. Eu só queria saber... eu queria falar uma coisa que eu acho bem importante. Eu visitei Angra uma vez, e tem uns 5, 6 anos, e Angra, uma das coisas em relação à segurança que eu pude ver com os olhos de uma pessoa que não está lá no dia a dia, é a limpeza daquele lugar. Se aquele lugar ali... Se todo lugar, se um hospital fosse limpo como aquele lugar ali, que eu passei a vida toda indo ao hospital, meu pai trabalhou em hospital, eu procurava poeira atrás do bebedouro e não tinha, nada. Era tanta grade limpa lá, tudo limpo. A preocupação lá é metida mesmo. Impressionante. É verdade, vou agora verdade. É muito. Eu vou tentar colocar, deixa eu só me ajudar aqui a alterar o meu layout para automático. Pronto. Deixa eu colocar a apresentação do Eduardo para a gente. Uma janela. Essa. Ele tá. Vamos ver o que vocês conseguem ver aí. Já tá nela? Tá ok? Não, para mim ainda está começando a aparecer aqui. Ah, apareceu. Foi? Então tá ótimo. Pode falar. Bom, boa noite a todos. A apresentação ainda não está passando não, tá? Agora que eu estou vendo aqui, está na tela. Não. Deixa eu voltar. Deixa eu fazer do jeitinho mais legal. Pode ir fazendo sua apresentação, Eduardo, que aí, enquanto a Helena vai... Para aproveitar o tempo, né? Boa noite a todos. Agradecer o convite aí feito pela Helena, pela Rita, né? Que eu trabalhei durante um ano. Eu, assim, achei importante também esse convite, né? Porque é muito bom você ter a chance aí de compartilhar, né? A sua experiência, principalmente na área nuclear. Eu sempre brinco, né? Que eu sempre tive, antes de... 2 momentos na minha vida, né?
assim, quando a gente fala de energia nuclear. Um foi antes de entrar na eletronuclear e o depois da eletronuclear. E depois que eu entrei na eletronuclear, eu pude constatar, né, que eu não tive muita informação, né, para formar, né, opinião sobre o que eu achava da eletronuclear. E depois que eu entrei na eletronuclear, eu vi como funciona a eletronuclear, como é o projeto de museu nuclear, eu vi que, em termos de informação, né, principalmente o pessoal que sai da graduação, sai muito cru, né, sai muito pobre de informação, né, sobre os aspectos de energia nuclear. Isso aí que a Rita mostrou, né, na primeira parte, eu, por exemplo, eu só tive contato depois de estar trabalhando na eletronuclear. E ao longo do tempo que eu fui trabalhando lá, eu percebi que outros profissionais, né, de outras empresas tinham a mesma ausência, né, de formação. Então, é até difícil, né, você formar opinião quando você não tem essas informações, né, que foram passadas agora pela Rita. Então, é uma oportunidade muito boa. Mais uma vez, agradeço o convite, né. E, bom, falando da minha experiência, né, eu trabalho desde 2002 no setor elétrico, fiquei aí aproximadamente 5 anos, quase 6, trabalhando numa empresa de consultoria de projeto de linhas de transmissão e subestações. Eu acho que o Eduardo caiu, não? Vamos ver se ele consegue voltar. Se ele puder... A apresentação ainda está aparecendo para vocês? Está aparecendo, sim. Está aparecendo perfeitamente. Tá. Ele falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Não, no grupo, acho que não. Travou o meu computador. Tá, vamos ver se ele consegue voltar. Se ele puder voltar pelo celular, também está ótimo. Ele não precisa ficar no computador, não. Está voltando. Está ótimo. Está voltando. Perfeito. Acho que ele... Eu vou falar com ele que ele pode voltar pelo celular, se ele quiser. Uhum. Se ele puder responder, você avisa, porque senão a gente faz o André e depois volta para ele. Eu acho que, de repente, para a gente... Estou tentando só agilizar, para não perder tempo, de repente o André podia se apresentar, falar um pouquinho antes do Eduardo voltar, que aí dá tempo, né, para não atrasar, para não comprometer a apresentação. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente esperar ele voltar. E aí, se você puder se apresentar, André, enquanto o Eduardo está tentando voltar. Ok. Obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer o convite aí da Veiga de Almeida, né, na figura da Helena. Parabéns, Helena, pela sua disposição, né, enfim, seu empenho, né, na promoção desse evento, que eu acho muito importante. É importante a inclusão dos estudantes nesse processo. A gente vive um momento muito importante em termos de energia no país, né, e eu acho que os estudantes não podem ficar de fora disso, né. Enfim, e agradecer aí a Rita, né, e o Eduardo pela presença nesse evento também. A minha história dentro do setor energético e elétrico, né, ele vai ter mais ou menos 25 anos, né, eu tenho 25 anos de experiência na área elétrica e energética. Eu trabalhei, não sei se a Rita sabe, mas eu trabalhei quase 10 anos na eletronuclear. Eu trabalhei de 1998 a 2006. A gente teve, acho que nós não tivemos interação profissional, mas foi uma experiência muito rica para mim, né, nesses 10 anos, praticamente 9 anos de eletronuclear. E também, depois da eletronuclear, eu entrei na EPE, né? Então, eu tenho aproximadamente 14 anos de EPE,
E em 2019 eu recebi o convite do secretário Reive, ministro Bento Albuquerque, para integrar a equipe do Ministério, né, como diretor. Então, eu não sou diretor, eu estou como diretor do Ministério de Minas e Energia, da área de informações e estudos energéticos. Dentro das atividades principais, eu destaco principalmente os dois instrumentos de planejamento mais importantes do país. Tá? Eu queria destacar o Plano Decenal de Energia e o Plano Nacional de Energia. Tá? Esses dois projetos, eles são muito importantes para o país. Esses dois instrumentos de planejamento, eles estão sob minha responsabilidade. Então, é tudo que diz respeito, vamos dizer assim, ao que o Brasil vem pensando em energia, né, para os próximos 10 ou próximos 30 anos, isso passa pela minha diretoria. Então, é com muito orgulho, né, que eu vejo os produtos que a gente publica, né, estarem saindo, né? Nós publicamos o Plano Decenal de Energia, foi esse ano, na verdade, em janeiro. Esse plano decenal, ele tem uma importância muito grande, né? Porque ele apresenta a expansão de médio prazo do país. Tudo que o governo leiloou e todos os grandes projetos para 10 anos, eles estão contidos nesse trabalho, um trabalho muito importante, onde o ministro Bento Albuquerque sempre ressalta a importância desses dois trabalhos. E o Plano Nacional de Energia, que já há algum tempo ele não é publicado, né? Ele desde 2007, que o Plano Nacional de Energia não é publicado, nós conseguimos, com grande esforço da nossa equipe, o entendimento da importância desse instrumento como um grande orientador de futuro para o setor energético, colocá-lo em consulta pública, né? Então, o Plano Nacional de Energia 2050, ele está em consulta pública e esperamos até o final do ano publicá-lo. Então, com muita, assim, muito importante, né, esse trabalho que o Ministério vem conduzindo. Eu acho que o Eduardo já está... Conseguimos. Aí eu fico aí à sua disposição. Tá ótimo, André, obrigada. Vamos colocar o Eduardo para ele fazer a apresentação dele. A gente está... São 7h24 agora. Não tem problema da gente fazer 20 minutos de apresentação, tá tranquilo. A gente não vai conseguir, provavelmente, responder as perguntas, mas é aquilo, a gente se compromete em levar para todo mundo depois um retorno, alguma coisa substancial para a gente suprir isso. Eu sabia que ia ficar apertado, são 3 grandes apresentadores falando com muita sabedoria, que para a gente é um assunto bem complicado. Eu queria falar muito mais sobre energia nuclear, que eu sou um pouco... em toda roda de comercialização, de alguma coisa, eu pergunto sobre energia nuclear, porque eu acho, como a Rita já falou, é um país lindo para isso, ele está abençoado. A gente não pode... A gente não pode, mas a gente, inclusive, se defende de avião, né, para bater, e a gente não tem abalos sísmicos, a gente não tem uma tsunami, a gente não tem nada, e é uma usina que tem um rendimento muito lindo. Eu sou fã da nuclear. Vou colocar aqui a apresentação do Eduardo, então, e aí a gente segue nesse ritmo. Obrigada, André. Um instantinho. Apareceu? Tá ok? Você está sem áudio, Eduardo. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora foi ótimo. Beleza. Tá ok aí? Tá ok. Para mim tá aparecendo direitinho. Desculpa o corrido, gente. Nunca aconteceu isso com o meu computador. Travou tudo aqui. Tela azul, né? Como a gente brincava com Windows. Enfim. Bom, como eu dizia, vou correr um pouquinho da apresentação por conta do tempo, né? Bom, trabalhei, como falei, né, no setor elétrico aí durante 5 anos
um projeto de subestação, fazendo a parte de arranjo eletromecânico, depois controle e proteção, fazendo integração, né, projetos aí para Furnas, Chesf, Eletrosul. Outras companhias começaram a entrar na abertura do setor elétrico, né, uma TSN, se não me engano, a Terna, enfim, se não me engano, Equatorial também, uma série de empreendimentos. Fiz alguma coisa também de integração de eólicas, e em 2007, finalmente, entrei no eletronuclear. Fiquei um tempo na parte de projeto, né, trabalhando especificamente com a parte elétrica, lá em Angra 3. E, posteriormente, eu fui trabalhar na área de comercialização, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com a Rita aí durante um pequeno tempo, né, no finalzinho aí do tempo dela no eletronuclear, mas foi... A gente já conseguiu aproveitar alguma coisa aí, trabalhando junto, né, vamos dizer dessa forma. Bom, passando o slide, por favor, Helena, primeiro. A gente tem um disclaimer, e esse disclaimer, pessoal, é só porque nós temos aí a Eletrobras, né, o grupo Eletrobras tem ações aí na Bolsa, então a gente tem a preocupação, né, de informar que prováveis estimativas que a gente apresente, eu não tenho grandes estimativas assim, né, informações, né, que tenho nessa apresentação, né, a gente fala para não utilizar, né, essas informações, né, que o investidor, né, não deve utilizar essas informações, né, então a gente tenta seguir tudo aquilo que já foi divulgado na mídia, né, assim, a gente não, parece que numa surpresa, né, vai ser esse o canal de divulgar uma surpresa. Isso aí, já começando a apresentação, pode passar primeiro, por favor. Eu coloquei esse slide aí propositadamente, né, a Rita falou um pouco sobre isso, né, sobre a questão de atribuições, né, então a Eletronuclear, ela tem aí seus compromissos com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, no que se refere, né, à ilha nuclear, e, por outro lado, também presta informações, né, para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Hoje funciona assim. E só coloquei essas duas, né. E embaixo ali eu digo que tem que estar bem claro, né, bem definido os papéis, mas que quando esse assunto, né, veio à tona, né, sobre como regular, né, a eletronuclear, vou colocar desta forma, chegou-se à conclusão que não precisaria de um regulamento específico para escrever as atribuições de cada um. Então, cada um sabe qual é o seu papel e onde deve ou não fiscalizar. Eu só coloquei duas. Na verdade, a Rita já passou bem aí na primeira parte da conversa, que a gente presta informação a uma série de órgãos. Então, na eletronuclear é bem complicado como lidar com os órgãos, que tipo de informação passar, para quem a gente deve informar e por aí vai. A vida, assim, no que diz respeito ao órgão regulador, é bem complicado para a gente. E, na sequência, eu montei a apresentação da seguinte forma, né? Foi o que eu falei, antes de acontecer o incidente da minha queda aqui, né, tecnológica, né? Eu senti, quando eu comecei a trabalhar na eletronuclear, eu percebi que era um mundo bem diferente. E se eu não estivesse trabalhando lá, dificilmente eu teria acesso às informações que eu tive. E eu percebi que não era nem porque os profissionais não queriam falar, ou a empresa se negasse a falar, não era isso. Simplesmente a gente vê que existe, né, a necessidade da gente massificar, né, no país. A gente tem 2 usinas, e às vezes pessoas aqui no Rio de Janeiro simplesmente esquecem, já esbarrei com profissionais do setor elétrico que simplesmente se esquecem que tem 2 usinas nucleares no Brasil. Então, eu tentei montar, né, resgatando aí desde a criação da eletronuclear, foi proposital, o ano aí foi 97, foi quando a eletronuclear foi criada, tentar resgatar como que é esse histórico, até para poder entender como que a eletronuclear está estruturada hoje, né, e, enfim, como se formou a cultura, né, eletronuclear, né. A eletronuclear, ela é uma junção, né, da antiga Nuclea com Furnas. A Nuclea era a empresa de projetos de engenharia nuclear, e a parte de Furnas de geração nuclear se juntaram e formaram, então, a eletronuclear. Quando a empresa, né, surgiu, né, só tinha Angra 1 na ocasião, e acho que a Rita aí deve lembrar bem da história. Se eu cometer algum equívoco aqui, por favor, me corrija. Mas aí, nessa época, a gente celebrou o primeiro contrato com Furnas, tinha um contrato aí de demanda e energia, era basicamente dessa forma, ou seja, isso é importante falar, porque
explica bem como que a coisa foi evoluindo na eletronuclear. Basicamente, a nossa interação com o setor elétrico era Furnas. E quando eu comecei a trabalhar na eletronuclear, eu escutei de alguns profissionais coisas do gênero, né? Nosso negócio é a parte nuclear. A parte setor elétrico, Furnas cuida para a gente. Então, durante muito tempo, né, eu fiquei ouvindo isso, não entendia muito bem o porquê dessa forma, e quando eu fui resgatar a documentação, eu acredito que tenha sido por conta disso, né? Então, talvez tenha sido proposital, né? Fazer, né, com a interação da eletronuclear com o sistema dessa forma. E aí, na sequência, a gente pode ver que Angra 2 entra em operação, entrou em julho, né, de 2001, e era necessário, né, com a entrada da usina, de um aditivo no contrato. E aí, pesquisando, percebi que chegaram à conclusão que era melhor fazer um novo contrato englobando as duas usinas. E essa situação aí perdurou bastante tempo, como a gente vai verificar aí na frente. Na sequência, a gente tem o ano de 2002, tem o decreto 4.550, que ainda está em vigor, tá? Ele regulamentou a comercialização de energia da eletronuclear, trouxe uma série de diretrizes que estão válidas até hoje, algumas coisas estão válidas, a gente vai ver mais na frente. E já começou a dar a cara de como é a estrutura tarifária da eletronuclear. A eletronuclear tem um processo de revisão tarifária, mas na frente eu vou explicar um pouquinho mais de detalhe, mas esse decreto ele é bem importante para a eletronuclear. E aí, na sequência, seguindo aí nessa linha do tempo aí que eu tracei, a gente tem esse decreto que é o 5.287, e o que esse decreto trouxe, né? Ele traz aí que Furnas continua comprando, né, energia da eletronuclear. Foi como eu falei, essa situação, né, da interação de Furnas fazer a fronteira entre eletronuclear e o setor elétrico se perdurou bastante tempo. Então, para a eletronuclear, ela só via Furnas, ela assim, não enxergava o setor elétrico como ela enxerga hoje, e Furnas vendia, né, essa energia aí para o sistema. E aí já começa esse decreto, ele na verdade ele modifica aquele decreto anterior 4.550 e já traz uma cara do que seria a estrutura tarifária que temos hoje. Já trata aí de uma metodologia para revisão tarifária, que foi anual, com custos aí relativos ao OIM, operação e manutenção, combustível nuclear e, na ocasião, a amortização do capital investido. E aí, na sequência, o que nós temos? Nós temos lá a portaria 320 do Ministério, também em 2004, já no final do ano, e ele traz o montante de energia contratado, que é de 1.400, era na época, né, de 1.475 megawatts médios, fixou aí a tarifa inicial, incríveis, né, R$91 o megawatt-hora, eu não sei dizer, não parei para fazer a conta para ver o quanto que isso representava na época. Trouxe essa nova metodologia de revisão tarifária e a ANEEL, que deveria aplicar nas revisões anuais, isso lá em 2004, e estabeleceu que eletronuclear e Furnas deveriam fazer o aditivo, né, ao contrato que estava vigente na ocasião. E aí, no próximo slide, o que eu trago aí? Eu trago justamente a estrutura que lá está valendo até hoje. A única diferença aí que eu vou mencionar na frente foi a questão do combustível, mas o que nós temos? Nós temos aí os custos não gerenciáveis, que são os custos de transporte, transmissão e distribuição de energia elétrica. O fundo de descomissionamento ele não é gerenciável, ele é uma regra que é imposta, né, à eletronuclear. E o combustível. O combustível, na verdade, nessa época aí, lá em 2004, ele era um custo considerado um custo gerenciável. Em algum momento da história, a gente solicitou, né, que isso passasse para não gerenciável. E por que isso foi necessário? Isso foi necessário porque a gente compra da INB, e não uma relação assim, contratual sobre a qual nós temos gerência. A gente simplesmente compra e a gente está sujeito ali à variação de preços outros que foge do nosso controle, e por isso ele está incorporado como custo não gerenciável. Outros países, né, que conseguem fazer opções de compra
o custo de combustível está alocado ali como gerenciável. Então, ele consegue fazer contratos com maior flexibilidade, o que não é o nosso caso. Então, por essa razão, se alguém tentar pesquisar, vai ver que em alguns países, aí, acho que a maioria deles, combustível é um custo gerenciável, o que não é a realidade aqui do nosso país. E o que é gerenciável são os custos de capital e OIM, né, que é aquilo que a companhia ela pode gerenciar. No passado, isso daí a gente apresentava justamente como custo, não tinha assim, uma métrica para estimular a eficiência da empresa, e eu não sei dizer exatamente em qual momento isso mudou, mas hoje a ANEEL ela impõe aí regras, né, para estimular a eficiência da empresa. É difícil fazer benchmark com usinas no exterior, porque é muito difícil você conseguir informações de como as empresas no mundo afora elas praticam o seu negócio. Então é difícil fazer comparações, até o modo de como cada país opera suas usinas é diferente, então fica realmente muito difícil estabelecer uma base de comparação. Na prática, a gente é comparado com a gente mesmo. Então, sempre que a gente otimiza, né, o nosso negócio, aquilo passa a ser nossa referência. Então, a gente sempre está perseguindo o melhor. O que é bom para a companhia, se perseguir o melhor, né, você estimula a sua eficiência, e é bom para o consumidor final, porque acaba reduzindo aí os custos para ele. E na sequência, eu estou trazendo uma fotografia, né, da fronteira que eu falava, né, a Eletronuclear vendia energia para Furnas, e Furnas alocava essa energia aí nas distribuidoras do Sistema Interligado Nacional. E em 2009, já na sequência aí no próximo slide, essa lei é importante para a gente, porque ela define que a receita da eletronuclear, né, ela vai ser rateada entre todas as distribuidoras, e aí com isso você elimina ali a figura intermediária de Furnas. Às vezes a gente brinca, né, a nossa irmã, né, mais velha ali, pega e fala, ó, já cuidei de você, você já está grandinho, então muito bem, pode seguir seu caminho sozinho. E aí a gente saiu debaixo desse guarda-chuva, né, de Furnas, e define também algo importante, né, que caso a energia de reserva seja oriunda, né, de fonte nuclear, ela tem que ser contratada com a eletronuclear, e essa foi uma das razões pela qual, quando o Angra 3, a primeira vez que foi modelada, ela foi modelada como energia de reserva. E já na sequência, eu tenho a fotografia de como está hoje. Tá? Você tem a eletronuclear, e com sua energia dividida em cotas e alocadas aí às distribuidoras integrantes aí do Sistema Interligado Nacional. Existe toda uma métrica, né, estabelecida pela ANEEL para definir como que é feito essas cotas. Isso é público também, entrando no site da ANEEL, você consegue ver como que é feita essa cotização, e esse sistema, eu sou muito favorável a esse tipo de sistema de cotas, porque ele divide, né, para todas as distribuidoras, em razão do seu mercado de consumo, a energia, e com isso, né, o quanto que você aloca em reais, vamos colocar assim, lá para cada distribuidora. Eu fiz um exercício esse ano, eu queria ter trazido a fotografia, não ficou pronto a tempo, mas eu peguei a maior cotista das cotas de energia nuclear, Angra 1 e Angra 2, e eu percebi que lá onde está alocado, né, o valor que é destinado à compra de energia elétrica nessa distribuidora, eu verifiquei que 6%, né, desse vamos chamar dessa parcela, compra de energia dessa distribuidora, 6% era de cotas de energia nuclear. Ou seja, a representatividade em reais dentro dessa distribuidora era muito pequeno. Consequentemente, o impacto, né, da energia nuclear para o consumidor final também era pequeno. Eu peguei aí uma revisão tarifária dessa distribuidora, que agora me foge qual é, mas era a maior cotista, e o impacto na revisão, não lembro se era a revisão ou ajuste tarifário, na época era algo em torno aí de 1%, o impacto da energia nuclear para o consumidor final. Então, assim, o modo como está estruturado, né, o negócio energia nuclear
usando o sistema de cotas, ele realmente foi muito bem elaborado. E a gente pesquisando como está no mundo, a energia nuclear modelada no mundo não é muito diferente do que a gente faz aqui. O que varia, em termos de negócio, né, mercado de energia nuclear, é a questão da bonificação. Né? A gente tem o que assim, a gente pode chamar de bonificação em relação ao resultado. Quando a gente gera mais do que está contratado, que foi definido como contratado, a gente faz jus aí no final do ano a uma bonificação. E quando a gente gera menos, isso significa que a gente tem um ressarcimento, que é como a gente chama. No ano seguinte, a gente tem que fazer essa devolução para as distribuidoras e isso também é repassado aos consumidores. Eu acredito, né? Passando no próximo slide, aí a gente tem a resolução 530, que ela vem justamente regulamentar a lei 12.111, que a gente viu anteriormente, e o que ela traz justamente é toda essa metodologia que eu falei, que é o sistema de cotas, a questão de como é a receita da eletronuclear e a questão de parcela variável e ressarcimento, que é a bonificação que eu falei. É uma resolução que é muito importante para Angra 1 e para Angra 2, porque ela traz justamente... a gente considera como um marco, tá? Quando eu fui trabalhar na comercialização, uma das primeiras coisas que me falaram ali é 530, que isso aqui é importante para a gente, é o que você deve conhecer. E desde então eu sempre venho acompanhando ela, as modificações por qual ela passa, e sempre vendo até a possibilidade de melhoria, né? Quando eu comecei, eu não conhecia nada, como eu comentei, e hoje eu já estou no ponto de que, bom, agora pelo menos eu entendo, eu já consigo ver quais são as oportunidades de melhoria, né? Tanto para a eletronuclear quanto para os consumidores, porque é a conta difícil, é você trazer a melhoria para a eletronuclear, impactando o mínimo possível o consumidor. A gente tenta fazer isso, mas realmente é uma missão aí que não é lá muito fácil. E no slide seguinte, o que eu trago? Eu trago fotografia da alteração, né? Eu tenho ali de 2005 a 2018, ou seja, de 2005 até ali 2013, eu estava ali, a eletronuclear estava debaixo do guarda-chuva de Furnas, negociava aí 1.475 megawatts médios, e em 2013 em diante a gente passou a ter as cotas de energia nuclear diretamente com as distribuidoras. E eu acho interessante esse gráfico porque ele mostra o seguinte, né? Durante muito tempo a gente oscilava, né? A gente tinha uma certa dificuldade em atender os 1.475 megawatts médios. 2010, 11 e 12 a gente ultrapassou aí consideravelmente os 1.475 megawatts médios, ou seja, um resultado positivo. Entrou em 2013 com a alteração, voltamos de novo a oscilar, e de 2016 a 2018, eu não consegui traçar 19, mas 19 também foi um resultado positivo. A gente conseguiu aí consolidar, né, o entendimento de como atender, né, a nova regra, né, tanto a resolução 530 como a lei 12.111, e a gente vem obtendo resultados positivos. 2020 a gente teve paradas das usinas com uma duração um pouquinho maior, por motivos que fugiram aí a gestão, né, da companhia. Então a gente provavelmente não vai ter o mesmo resultado, mas a gente vem, assim, eu diria que a gente vem conseguindo atender, né, o que tem como meta. E falando aí, né, de janeiro a dezembro de 2018, eu peguei um próximo slide. A gente vê que tem aí... Por que eu gosto desse slide? A gente vê que tem 3 meses onde a gente não conseguiu atender, né, o compromisso ali mensal, né, dos 1.572 megawatts médios. Na maioria dos meses a gente ficou acima. E por que eu gosto dele? Porque aqui eu consigo ver que fevereiro e março foi um mês onde eu tive parada, e em novembro eu tive a parada de outra usina. Quando as usinas param, isso é importante falar, porque elas nunca fazem paradas simultaneamente. Quando uma usina para, a outra fica ali suprindo os sistemas auxiliares da outra e fornecendo energia para o sistema. E aí ela volta,
as duas ficam gerando até acontecer a parada da segunda usina, e aí a usina que continua em pé faz aquele papel de manter a outra usina com seus auxiliares funcionando e gerar energia para o sistema. Então, esse ano de 2018, isso aqui ficou muito bem claro. Eu gosto muito dessa fotografia. Foi um ano que eu posso dizer que foi muito bom para a eletronuclear. E aí, já entrando na parte do próximo slide de expectativas e desafios, a gente sempre achava na eletronuclear, né, até pela questão da cultura, como eu falei, né, a gente se acostumou de ficar ali embaixo da sombra da irmã mais velha, que era a Furnas, e a gente achava, puxa, está tudo muito bem regulado, então a gente não tem muito com o que se preocupar. E quando a gente saiu debaixo desse guarda-chuva, isso deixou de ser verdade. A gente teve, né, que ter mais atenção, né, com a alteração, estrutura de mercado. Hoje isso é de muita importância para a eletronuclear, acompanhar como que o mercado, para onde ele está indo e que tipo de alteração talvez tenha que ser feita nas regras de energia nuclear. O licenciamento é sempre uma preocupação, a Rita colocou bem aí, que na apresentação anterior, que a gente tem que acompanhar a parte ambiental, a parte nuclear, tem que estar sempre acompanhando a questão do licenciamento, é sempre um desafio. A disrupção dos conceitos de tecnologia nuclear, isso aí já é uma chamada para o que o André provavelmente vai falar aí mais à frente, porque a gente vem acompanhando a evolução na tecnologia em si, tem novas usinas, novas tecnologias, e eu tenho certeza que o Ministério vem acompanhando isso muito bem. Sempre também acompanhando as mudanças na economia e as alterações na regulação do setor elétrico, que a gente está junto ali, né, com a parte de estrutura de mercado. E ainda como expectativa e desafios, uma coisa que é importante, a Rita também já colocou na primeira parte da apresentação dela, que é uma fonte, né, que auxilia na redução de emissão de carbono. É uma coisa que é extremamente importante, né? Por isso que eu tentei trazer os slides nessa sequência do histórico, que é justamente melhorar a comunicação do setor nuclear. Nos últimos anos aí a gente vem trazendo uma série de informações sobre as usinas brasileiras. O presidente da Eletronuclear, ele sempre vem participando aí bastante de apresentações, trazendo informações sobre Angra 3, novas usinas, como vão as usinas Angra 1 e 2. E o mundo, ele percebeu que, para o setor nuclear continuar existindo, é importantíssima a questão da comunicação. Você dá elementos para formar opinião, né? Porque às vezes você tem opiniões aí, às vezes em jornal, que você pega e lê, às vezes eu leio, a pessoa que está falando um completo absurdo, mas por que ela fala aquilo? Porque não conhece. Então, assim, é de grande importância e relevância essa questão da comunicação. Inclusive, se eu não me engano, em setembro, eu não lembro agora, não sei se é dia 29, esse mês, acho que é dia 29, eu não lembro agora, tem uma ação bem interessante aí, que é o Stand Up for Nuclear, a Abdama patrocinando esse projeto aí, e é para trazer justamente luz, né, a toda a tecnologia nuclear, como que ela funciona. Já iniciou aí uma série de cursos aí até voltado para professores do ensino médio, uma ação bem interessante que realmente é importantíssima. E um outro ponto, né, como desafio dentro dessa linha do porquê você pode contar com a nuclear, é a questão da nuclear renovável. Mundo afora, isso vem sendo apontado aí como possível, né, saída aí para redução da emissão do carbono. As renováveis, elas têm como característica sendo intermitentes, e a nuclear ela pode ser uma das respostas para ajudar a intermitência, né, ela operando ali na base. Angra 1, Angra 2 e Angra 3, elas são inflexíveis, mas com a questão da disrupção da tecnologia, que eu coloquei no slide anterior, uma coisa que vem sendo estudada, alguns países já vem praticando, é a utilização de usinas, né, que tem a sua tecnologia própria para isso, para fazer o load following, que seria o quê? Seguir a carga, seguir a demanda. Ou seja, você não tem como atender a demanda, e as usinas nucleares, em alguns países, elas vêm suprindo bem esse papel. Inclusive na Alemanha. Na Alemanha vem trabalhando muito bem dessa forma, as usinas que ainda estão ligadas. Eu até questionei, puxa, mas se é um negócio tão bom e tão rentável, por que vocês ainda pensam em desligar a usina? Na ocasião, a pessoa me respondeu que não dá para voltar atrás, justamente porque eles não têm mais profissionais qualificados a longo prazo para continuar a operação das usinas. A mão de obra muito velha, não investiram mais na formação de pessoas,
Então, isso fica até como alerta para a gente, na importância de investir em pessoas para trabalhar aí. Se a gente efetivamente quer investir em novas usinas, é importante investir em pessoas para operar nas futuras usinas, vamos colocar dessa forma, e isso não pode parar. E eu já falei aí da operação flexível, que alguns especialistas do setor apontam como o futuro da expansão nuclear, ela está aqui na operação flexível. Bom, com esses últimos slides aqui, eu deixo a palavra aí com o André, aí tem os meus contatos, obrigado pela atenção de todos. Desculpa mais uma vez pelo inconveniente aí tecnológico que aconteceu. Ensaiou, testou, mas, enfim, aconteceu, né? Não, acontece mesmo, não tem problema nenhum. Eu agradeço a continuidade aqui. Vamos deixar o André no seu momento agora, e a gente vai ter até 20h10, pode ser? A gente tenta correr ali, quando chegar em 8h10, eu fico aqui, oi, tá bom? Vamos lá deixar o André agora na apresentação, um instantinho só. Apresentar agora uma janela. Estamos vendo? Foi? Sim. Posso começar? Tá, com certeza. Ok, então, depois da brilhante apresentação da Rita e do Eduardo, né? Cabe a mim dar uma corridinha agora, tentar cumprir o tempo. Algumas informações interessantes, né? A Rita trouxe, né, na apresentação dela, e o Eduardo também, principalmente no que diz respeito a matrizes energéticas, quer dizer, a importância do nuclear, da energia nuclear dentro das matrizes elétrica e energética do Brasil. Eu vou tentar dar um panorama basicamente focado no que o Brasil pensa sobre energia nuclear para o longo prazo, tá? Quando se fala longo prazo no setor elétrico brasileiro, a gente precisa compreender que o longo prazo, dentro do setor elétrico, ele é muito curto, quer dizer, 10 anos, né, é o tempo de você botar uma usina nuclear de pé. Então, desde do seu licenciamento, né, escolha de sítio, enfim, escolha tecnológica e a própria construção e operação da usina, isso leva 10 anos. Então, quando você fala em curto, em médio prazo, que é onde cabe, vamos dizer assim, o plano decenal de energia, Angra 3 se encaixa nela, né? Angra 3 está prevista para entrar em 2026, né? Esse é um grande desafio do governo. E as próximas usinas, depois de Angra 3, aí perguntas se fazem, né? Quer dizer, perguntas que a sociedade faz. Por que energia nuclear? Vale a pena investir nessa fonte de energia? E como fica a questão da energia nuclear na transição energética? São questões que, volta e meia, né, a opinião pública lança, né, tanto na imprensa ou pessoas desinformadas. Isso é importante, são importantes drives de informação que está composta, que está dentro dos planos energéticos, né, de médio e de longo prazo. Então, te peço, por favor, para poder passar o próximo slide, para a gente poder começar. Quando a gente fala em plano nacional de energia, né, nós dividimos esse plano em 3. Aqui divide em 3 fases, mas na verdade são 4 fases, né? Nós fizemos todo o acompanhamento do estado da arte de todos os energéticos que compõem a matriz elétrica energética que a Rita passou no início da apresentação dela. Então, nós fizemos um diagnóstico do estado da arte, de como cada fonte energética contribui para o sistema. Isso tudo está no site do MME, está no site da EPE também, tá? Nós fizemos depois, e estamos nessa fase agora,
de traçar o desenho da estratégia, né? Quer dizer, aonde nós queremos chegar. Nós delimitamos ali o que cada fonte representa e cada tecnologia representa. Nós fizemos o desenho da estratégia, que é o documento que está em consulta pública, que é aonde queremos chegar, e o próximo passo seria implementar a estratégia, quer dizer, como colocar, por exemplo, as usinas pós-Angra 3 de pé, né? Quais são os planos de ação, e depois como vamos monitorar se realmente esses planos de ação estão sendo efetivamente operacionalizados e desenvolvidos. Então, rapidamente, no Plano Nacional de Energia, a gente parte já de uma demanda de energia, né? Quer dizer, é para você traçar a oferta de energéticos, sendo ele urânio, biomassa, hidroeletricidade, energia a bagaço, a resíduos sólidos urbanos, enfim, temos como a Rita falou, nós somos agraciados por Deus por ter uma diversidade muito grande de fontes energéticas e cada uma delas com os seus atributos que contribuem para o sistema, né? Nós temos vento, temos água, temos urânio, temos carvão, temos biomassa, enfim, e cada vez mais tecnologias que estão surgindo, como bem falou o Eduardo, são tecnologias disruptivas, como, por exemplo, o hidrogênio, energia de marés, entendeu? Então, quer dizer, nós temos uma infinidade de fontes energéticas, e eu sempre falo assim, olha, o Brasil, quer dizer, ser planejador de energia no país é um grande desafio, porque você tem uma demanda e tem uma prateleira de oferta de fontes a oferecer para o sistema. Então, você planejar é um desafio muito grande. Ainda mais agora, que nós temos uma demanda, se você for acompanhar, né, nós tivemos uma demanda em 2020 que vai ser mais ou menos o mesmo nível de demanda de 2028. Porque tivemos a Covid, né, essa demanda caiu bastante e temos uma cesta de ofertas a oferecer, né? Essa situação de uma demanda baixa e de uma oferta muito grande, isso vai estar sendo retratado no PDE. No PNE, você pensa mais a longo prazo, entendeu? E essa demanda, a expectativa é que ela cresça, conforme mostra aqui, a evolução do consumo de energia, ela vai subir 3,3 vezes a mais do que o ano base, que é 2015. Então, de 2015 até 2050, esse consumo de energia elétrica vai subir 3,3 vezes mais. No caso de evolução de demanda de energia elétrica, são 2,5 vezes mais do que 2015. Né? Quer dizer, em 50, teremos 2,5 vezes mais do que 2015. Por favor, se puder passar, tem que dar uma corridinha para poder dar o tempo. Aqui, rapidamente, né, o porquê da energia nuclear. Quer dizer, porque hoje existem 441 reatores em operação no país, no mundo, desculpa. Então, quer dizer, é uma tecnologia, como a Rita falou, que tem um perfil na matriz elétrica mundial de 10%, muito superior a diversas fontes de energia, né, disponíveis no mundo. E mais, temos 54 reatores em construção no mundo, basicamente centralizado na China, na Índia, na Rússia, que são países que vêm desenvolvendo, né, de mais ou menos 20 anos para cá, né, novas tecnologias, implementando, né, essa fonte de energia dentro das suas matrizes. Então, quando você vê aqui os países, né, que possuem reatores em operação, você vê à sua direita que os Estados Unidos ele tem mais de 100 reatores em operação no mundo, né? E um dado muito
interessante. A França, né, ela tem cerca de 70% da sua matriz elétrica, né, em nuclear, né? Então, inclusive, exporta energia para a Alemanha, que é um país que atualmente fez uma moratória nuclear, né? Muito por conta de um partido, né, verde que está hoje no poder na Alemanha e que traçou uma moratória nuclear. Enfim, quer dizer, então, um país que estabeleceu uma moratória nuclear importa energia nuclear da França. Então, para vocês verem como é que funciona essas relações, né, de energia nuclear no mundo. Então, próximo slide, por gentileza, a gente mostra que você vê que de 1950, né, a 1900, mais ou menos, e 90, houve uma grande boom, né, de construção de reatores nucleares, né? Então, hoje nós temos 438 reatores em operação, né? E isso mostra, né, efetivamente, que esse crescimento, né, ele vem reduzindo, né? Você vê um maior crescimento nos primeiros anos de desenvolvimento dessa fonte, e de 90 até ano 2000, você vê uma menor penetração de novos reatores. Bem, como eu disse na parte central do slide, né, basicamente a Ásia, né, ela vem puxando esse crescimento, né, nos últimos anos, né. No caso da América Latina, basicamente, 3 países detêm essa tecnologia dentro das suas matrizes, que é Brasil, com 2 usinas, Angra 1 e Angra 2, a Argentina com 3, a Tuxa 1, a Tuxa 2, a Tuxa 3, e, no caso, o México com 2 usinas. O porquê da energia nuclear, às vezes, esbarra naquela questão da segurança nuclear, né? Quer dizer, existe, sim, uma desinformação, e eu acho que esse é o grande obstáculo, né, para o crescimento da fonte em diversos países, a falta de informação, né, muito por conta dos acidentes que houveram no passado, né, em 79, Three Mile Island, nos Estados Unidos, 86 em Chernobyl e 2011 em Fukushima, né? Agora, uma coisa muito importante que se deve ter em mente: a cada acidente nuclear, né, existe um aprendizado, né? Quer dizer, você vai incorporando um aprendizado em novas construções. Então, a tecnologia ela vai dando saltos tecnológicos. Infelizmente, acidentes acontecem com todas as fontes, né? Você vê que existem acidentes de rompimento de barragens, você vê explosões de refinarias. Então, quer dizer, todas as fontes, né, elas têm o bônus e o ônus, tá? É claro que a energia, é como bem falou a Rita, né, que a missão, né, das empresas que geram energia nuclear é a segurança. É muito mais do que energia. Ela trabalha pela segurança. Então, a segurança ela está acima de qualquer protocolo, de qualquer gerenciamento. Então, quer dizer, você visa primeiro a segurança, depois você visa a energia. Então, você tem saltos tecnológicos a cada acidente. Então, hoje nós vemos que, após Fukushima, nós tivemos uma série de protocolos de segurança adicionais, redundâncias, enfim, você trabalha hoje com uma série de redundâncias operacionais que, com certeza, os erros do passado não se repetirão no futuro. Próximo, por favor. Então, como se coloca, né, energia nuclear, né? Hoje em dia, nós vemos que novas questões estão sendo colocadas para o planejamento nacional. Como, por exemplo,
mudanças climáticas, inovações tecnológicas, digitalização, uso eficiente de recursos energéticos, né? Eletrificação, isso tudo faz parte de um conceito chamado transição energética, que no Brasil, isso já aconteceu lá atrás, na década de 70, quando o Brasil optou por investir em hidroeletricidade. Quer dizer, nós temos hoje uma matriz, como falou a Rita, extremamente limpa, extremamente renovável, né? E a energia nuclear, nós contamos com ela, né, efetivamente, como uma fonte importantíssima para a transição energética, visto que é uma tecnologia limpa, né, quer dizer, não produz gases de efeito estufa, o preço da energia, né, na linguagem do Eduardo, o CVU é um dos mais baratos, de todas as fontes de energia, porque nós temos, né, uma quantidade de urânio no solo brasileiro capaz de abastecer com folga, né, toda a expansão prevista para os próximos 30 anos. Então, por favor, puder passar mais um slide. E aí, você tem como plano de fundo, né, a política nuclear brasileira, o PNB. Tá? Esse PNB saiu um decreto em dezembro de 18, que ele visou traçar um framework de diretrizes que norteiam essa tecnologia nuclear. Né? Então, são 19 objetivos, tá? Para a área nuclear, 5 objetivos para a mineração e 7 para a indústria de modo geral. Eu queria, assim, resumidamente, né, para a gente poder ganhar tempo aí, a energia nuclear, né, a energia elétrica, né, vindo das usinas que a Rita mostrou, o funcionamento de um PWR, é apenas um dos usos da energia nuclear. E aí, é aquela pergunta, por que investir em energia nuclear? Porque o que nós vamos ter de ganho em cima de energia, ela transborda para outros setores. Então, nós temos hoje o quê? Grandes projetos de submarino nuclear, que envolve defesa. Nós temos hoje a própria Angra 3, né, como um grande alavancador de investimento regional e nacional. Nós temos, na medicina nuclear, e eu acho que isso está no próximo slide, Helena, nós temos hoje o domínio do ciclo do combustível. Então, quer dizer, nós temos a INB, uma grande empresa, uma grande, vamos dizer assim, alavancador de investimento, porque você não só produz urânio, você, além de minerar, de produzir o combustível, você tem uma gama de serviços, né, que a INB hoje ela pode oferecer, inclusive para diversos países que hoje estão investindo na área nuclear, como o caso da China, da Índia, da Rússia. Então, quer dizer, se abriu novos mercados para a INB trabalhar. Nós temos o reator multipropósito, nós temos a ionização de alimentos. Então, quer dizer, nós temos um transbordamento da energia nuclear para diversos setores da economia. Né? Então, quando se fala hoje em energia nuclear, né, porque ela tem um capex muito caro, né, a planta geradora, olha, ela tem um capex muito alto, mas ela tem uma série de transbordamentos que extrapolam a energia. E é isso que o Plano Nacional de Energia está vendo. Então, quer dizer, dentro do Plano Nacional de Energia, a explicação por que se investir em energia nuclear, já que ela é uma energia que pode parecer mais cara do que outras fontes de energia, é porque justamente ela carrega dentro dela uma série de benefícios que outras fontes às vezes não carregam. Quer dizer, hoje em dia você importa painéis solares, né? Você usa, vamos dizer assim, mão de obra de outros países, né?
em detrimento de uma expansão nacional. É claro que isso pode ser que mude, né? A esperança é que a gente atraia maiores investimentos, e essa é a preocupação do Ministério. Agora, a energia nuclear, com certeza, é uma fonte extremamente competitiva, extremamente, vamos dizer assim, que transborda outras utilidades, emprega e gera emprego e renda. Por favor, mais um slide para a gente poder avançar. Então, a parte de perspectivas tecnológicas, o que se pode dizer é o seguinte, é que após Angra 3, nós precisamos definir uma série de questões, né? Dentre elas, a perspectiva tecnológica, que reatores vamos utilizar para a expansão, né, nuclear para os próximos 30 anos. Com certeza, hoje nós temos reatores 3, né, no caso, Angra 3 é ainda uma tecnologia de 2 décadas atrás, né, com toda o seu aprimoramento tecnológico, né, uma mesa de operação digitalizada, enfim, e ela leva consigo tecnologias mais evoluídas do que Angra 2, mas tem que se pensar também no que nós vamos fazer caso novos reatores, como 3+, entre dentro do sistema, como tem 2 usinas americanas, né? A PEMIL já em operação, 2 na China, eu acho que 1 nos Estados Unidos, já operando com tecnologia 3+. Nós temos também a possibilidade de trabalhar com reatores menores, né? Os mini e micro reatores modulares, chamados Small Modular Reactor. Isso também é uma possibilidade muito interessante. E também gerações avançadas, no caso de geração 4, né? Isso são tecnologias que a gente pensa que poderemos contar num futuro muito próximo. Tá? André, por favor, a gente tem mais 7 minutos, pode falar. Sei, o pessoal está liberado aqui para mais 7 minutos para a gente. É porque a outra começa às 8h30, e aí a gente já está tudo organizado, mas a gente consegue mais um tempinho aqui. Não, pelo amor de Deus, eu queria muito mais. Dentro do tempo. Eu queria muito mais, vamos lá. Tá joia, vamos lá então. Então, o que está previsto para o Plano Nacional de Energia para os próximos 30 anos? É uma expansão num cenário, vamos dizer assim, com maior expansão de fotovoltaica, né, que é uma tecnologia que compete com preços mais competitivos em termos de competitividade com outras fontes de energia. Se prevê uma entrada de 8 gigas a 10 gigas adicionais a Angra 1, 2 e 3 dentro do sistema. Então, quer dizer, o que se trabalha hoje no Plano Nacional de Energia é uma expansão adicional de até 10 gigas. Tá? E aí, a gente supõe que possa ser reatores de 1.000 ou reatores de 1.200 ou até 1.400, que são reatores, vamos dizer assim, uma capacidade padrão dentro do mercado, né? E no caso de novas tecnologias, até elas se provarem competitivas, né? Provavelmente nos próximos planos elas já devam aparecer dentro do rol de possibilidade de expansão. Mas esses 10 gigas, até 10 gigas de energia, se pressupõe reatores 3+. Tá? Agora, os grandes desafios, né? Nós traçamos aí pelo menos 6 grandes desafios para a energia nuclear, para ela se viabilizar, para esses 10 gigas se tornarem uma realidade dentro da expansão elétrica nacional para os próximos 30 anos. Primeiro é a comunicação, né? Como eu falei, o grande desafio da energia nuclear é a gente poder ter uma quebra de preconceitos, uma maior informação da população, né, em relação aos benefícios da fonte nuclear.
Então, comunicar de forma efetiva o papel da energia nuclear é um grande desafio, é um grande, vamos dizer assim, é um importante drive nessa expansão. O segundo é promover, como nós já estamos fazendo no Ministério de Minas e Energia, adequações institucionais, quer dizer, quebra de monopólios, possibilidade de entrada de parceiros privados, nacionais ou internacionais, na construção de novas usinas, né? Angra 3 vai ser um bom, vamos dizer assim, uma boa bancada de ensaio, né? de exemplo a ser aplicado para as próximas usinas. Hoje, o governo não trabalha mais com possibilidade de subsídios, né? A modernização do setor elétrico, ela está aí, nós estamos trabalhando com ela para extinguir alguns benefícios que oneram vamos dizer assim, a tarifa de energia para o consumidor. E, enfim, estamos buscando proporcionar um equilíbrio, né, e uma regulação, né, e um parâmetro regulatório e competitivo ideal, né, internamente. Outra coisa é avaliar a magnitude da expansão nuclear nessa política nuclear brasileira. Tá? Esse outro desafio, nós temos os requisitos, né, de cada fonte. Nós temos, como bem falou Eduardo, nuclear, ela trabalha com nível de inflexibilidade de quase 100%, porque, né, ela trabalha com alto fator de capacidade, né, ela gera com fatores superiores a 90%, quer dizer, nenhuma fonte gera com tamanho fator de capacidade. Isso gera benefícios ao sistema, né, e ver como que isso se encaixa dentro da atual arcabouço sistêmico de geração, né, como que a fonte nuclear se encaixa dentro dessa nova ordem de flexibilidade, de fontes variáveis, quer dizer, de complemento a fontes variáveis. Outra coisa não chega a ser um desafio, mas apenas uma manutenção de garantia da segurança de instalações nucleares. Eu que trabalhei na eletronuclear quase 10 anos, vi e fui várias vezes à usina, e é impressionante realmente o nível de seriedade, né, que a empresa trata, né, tanto a segurança de operação, como a segurança da comunidade, do entorno da usina, enfim. Isso eu nem concordo que seja um desafio, basta uma manutenção do que já é feito, está excelente. Outra coisa é garantir, expandir a vida útil das usinas, né? Nós hoje trabalhamos com usinas de 40 anos, mas é claro que hoje já se trabalha com expansão de vida útil. Angra 1, ela está em pleno trabalho de expansão para 60 anos, e hoje se fala até expansão de 80 até 100 anos. Então, quer dizer, são usinas que elas podem operar com segurança em cada vez mais, com uma vida útil cada vez maior. Isso é muito, muito importante. E outra coisa que é fundamental, né, é a gente ampliar o conhecimento sobre os recursos minerais que nós temos, né? Basicamente, nós paramos de prospectar urânio, né? Quer dizer, nós temos só 30% de todo o minério hoje mapeado, e nós sabemos que só com 30% nós temos hoje a 6ª maior reserva do mundo, apenas com 30%. Se você mapear os outros 70%, né, nós com certeza chegaremos à maior, né, reserva do mundo, né? Até maior do que Cazaquistão e tudo mais. Por favor, mais um slide, eu acho que estamos já entrando para o final. Tá. Então, esse é o mapa, né? É o mapazinho, isso faz parte aí do PNE, são as recomendações, né? E ela como que está jogada na linha do tempo. Então, o que é importante a gente pensar é o seguinte: se Angra 3 ela está programada para iniciar sua operação, se Deus quiser, em 26, tá? É claro que nós já temos que estar começando os trabalhos de escolha de sítio, escolha tecnológica,
né, aprofundar as mudanças institucionais para poder atrair investimento privado, né? Quer dizer, nós temos já que começar um trabalho, já que leva 10 anos do licenciamento à criticalidade, a gente precisa já iniciar esse trabalho, né, das próximas usinas, né? Isso é que nós estamos agora, vamos dizer assim, iniciando, né, esse projeto aí de, já que o PNE já está na rua, né, já vai fechar a sua consulta pública, iniciar a sua publicação, vamos ter que iniciar também todas as atividades pré-operacionais para que a primeira usina já entre, né, em operação num tempo mais curto possível. Há mais um slide, por gentileza. Uhum. Acho que é isso. Fechamos, então. Eu fui um pouco rápido, né, mas temos muito mais informação sobre isso dentro dos planos nacionais e decenais de energia que estão disponíveis no site do Ministério e da EPE. Tá? Muito obrigado a todos aí. Gente, eu agradeço imensamente. Felizmente, eu não vou conseguir pedir para todos vocês darem tchau. Vocês sabem que vocês estão no meu coração e a gente vai mantendo contato e melhorando. Só queria deixar o último recadinho final. Você vai fazer sua engenharia, você vai fazer sua inovação, você tem que estar por dentro de tudo isso, do que era, do que vai ser, da regulação, comercialização, e só assim você vai conseguir fazer a sua engenharia. Então, espero que a gente tenha aproveitado bastante, e eu agradeço toda a audiência aí. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom aí. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos. Tchau, abraço.